Estamos aqui hoje com a família Que Canta. Opa! Eu quero saber como é que foi a experiência de mudar de Miami para Orlando. Ah, eu gostei pra caramba. Fala Eu aí, meu bem. dirigi um caminhão pela primeira vez. Foi vocês que fizeram a mudança? A gente que fez. Eu e um casal de amigos. É. Que É. veio daqui pra lá e ajudou a gente na mudança. Muito Porque- triste, por sinal. 5 coisas boas de Orlando. Ai, meu Deus. Nossa casa. Ai, meu Deus. Já mandei uma. Caiu aqui. Já acertei uma. Coisas boas de Orlando. Nossa casa. E aí, bebê, vai sua vez. Karaokê na nossa casa. Churrasco na nossa casa. O quintal da nossa O casa. quintal... Estúdio na e o nossa estúdio casa. na nossa casa. Então, moral da história, a única coisa boa de Orlando é, É a Nossa nossa casa. casa. é a sua casa. Miami, então, milhões de coisas, né? Milhões. E aí, vamos voltar para Miami quando? Breve. Será, Mascando? Pra morar? É. Ixi. Sei. Chama... E vai acabar o campo. Corta pra 13. Vamos chamar o comercial. Pra morar, não sei. É pra passear, né? Gente, pra passear a gente Compra vai um passe sempre. de trem pra ela ficar indo e voltando É. toda hora, tá tudo resolvido. Pra passear a gente vai todo mês. Uma vez por mês, pelo menos. E você, já vou Miami ou Orlando? Eu gosto de Orlando. É? Mentira. Mas você tá morando em Miami. Eu moro em Miami. Sim, olha que Cara, coisa, Mas eu né? gosto da paz de Orlando. Gosta, ele mora em Miami e gosta de Orlando. Deixa ele morar Ela ali. mora em Vem morar Orlando e com o gosta de Márcio. Miami. É, aí eu vou morar com a manda ela morar com a Martina. Martina. A Martina vai amar morar comigo, tenho Pois é. certeza. Vai ser É, bom. eu gosto é do sossego. Orlando é um pouco mais sossegado. Porque Miami é muito agito comigo. É. Você mora em Coral Gables. É, né? eu moro num lugar mais tranquilo. É, lá é bem mais tranquilo. Não, lá é legal. Lá é legal. Lá é aqui, só que high-end. Lá é aqui, Lá é só aqui, que não. só que não. É. E Rio de Janeiro? Volta pro Rio de Janeiro? Aí não. Nem. Mas isso aí, quando eu saí em 96, eu falei que eu já não voltava mais. Em 1996. É, eu não consigo entender, assim, existem casos, né? Mas tem pessoas que vêm pra cá, passam por toda, né, toda a luta, toda a dificuldade de vir pra cá e chega aqui e volta. É, assim, é difícil imaginar isso, né? Mas, assim, claro, podem ter exceções, né? Acontece. Mas assim, eu não consigo imaginar. Pra mim é muito surreal. Chegar aqui, ganhar a bandeirada e voltar. São raros os casos, mas É. acontece. Você volta, Divô? Se eu tiver que voltar para Brasil, seja lá qual for o motivo, eu não volto pro Rio. É. É. Pro Rio, não. Volta lá, cara. O Sérgio Cabral tá te esperando. Não, Rio eu não volto não, mas se eu tiver que voltar para Brasil, tem lugares bons no Brasil de morar. Não, Mas com é certeza. óbvio que eu quero ficar aqui, mas Acho que se eu tivesse que voltar pro Brasil, eu iria pra São Paulo. Eu me Prova identifiquei Ville. muito pra São Paulo, assim. É, Eu me arrependi, até hoje pensando, eu me arrependi muito de não ter ido pra São Paulo há 10, 20 anos atrás. Eu acho que eu tinha mais o meu perfil, tipo assim, um cara que não gosta muito de praia morando no Rio. eu não me adaptei em São Paulo. Tentei morar em São Paulo, não me adaptei àquilo não, cara. Pra mim é Eu adorei. uma vida de doido aquilo lá. Você não gosta de praia? Eu não curto muito, não. Você nunca gostou? Cara, quando eu era adolescente, assim, curtia, né? Chega até a época de pegar onda, coisa de criança. É porque Rio de Janeiro praia também não é É. pra qualquer um, não. Não, mas é tipo assim, a praia tá na cidade inteira, né? Você tem lugar, né? Até se você Eu- viajar, se você eu não não for preciso- pra serra, você cai na praia. Eu não preciso ir à praia, mas ver o mar É, ali no Rio de exatamente. Janeiro é... Sim, é isso que eu ia Muito falar, bom. porque caminhar não ali na faço praia, questão, não. orla, bicicleta, essas paradas é maneiro. Na Barra, trabalhava no Flamengo, eu ia pela orla, podia estar o trânsito que for, chegava no maior bom humor, porque era um dia lindo, vendo o mar. É. Agora, tipo assim, a Kika tá aqui há décadas, né? Uhum. Você tá aqui há quanto tempo? 9 anos. 9 anos, vai 9 fazer 10 anos. anos. E quais são as lembranças que você tem da sua mudança? Assim, quais foram as maiores dificuldades de você mudar do Brasil para os Estados Unidos? Dificuldade? Pra mim, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Não A vida teve dele nenhum... Foi maravilha, meu Eu filho. tava muito Também certo é- do que eu tava fazendo. Aqui, dificuldade ó, eu vou nenhuma. importar. Aí é mole, né? Não foi Importa esse dificuldade. plano Eu aí. sempre falo isso pra ele. Eu falei, meu filho, você não sabe o que é ser imigrante nos Estados Unidos. Você sabe o que Pô, é isso? já questão de adaptação, você não sentiu nada? Não, não.
Eu, quando cheguei aqui a primeira vez, em 2013, eu olhei, eu falei isso pra ela. Eu olhei pra cá e falei, cara, eu imaginava um lugar, eu tinha um sonho de um lugar que eu não conhecia. Eu imaginava um lugar legal e esse lugar era os Estados Unidos. Eu só não sabia que era os Estados Unidos. Que tinha as coisas que eu não gostava. Tinha as coisas que eu achava que faltavam no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu olhava e falava, pô, poderia ter isso no Rio, poderia ter isso aqui no Brasil. Poderia... E eu olhava para esse futuro que eu imaginava e eu não sabia que esse lugar era os Estados É Unidos. que na verdade era uma utopia. Ele nunca Não. tinha viajado para fora do Eu Brasil. nunca tinha saído do Brasil. Ele conheceu o Brasil inteiro, mas nunca tinha viajado para fora do É, Brasil. no meu caso, por exemplo, quando eu coloquei o pé aqui pela primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, 86, 87. Uhum. E eu falei, cara, um dia eu vou vir morar aqui. Um dia eu vou vir empreender aqui, um dia eu vou vir trabalhar aqui. Que lugar incrível. Né? O estilo americano, o estilo de trabalho, o estilo de vida, enfim. Os carros importados na época, porque a gente não tinha carro importado na época. Tinha a Caraca, questão da eu lembro que, importação. tipo assim, minha primeira vinda pra cá, pros Estados Unidos, você pegar lá o álbum de fotografia, tem lá 90% de foto era foto de carro, de táxi, de máquina de Coca-Cola, era coisa assim que a gente era muito distante da gente, Sim. né? Que a gente só via isso no cinema. E no caso da música também, cara. A gente via as É. guitarras, a gente não tinha isso no Brasil. Instrumentos musicais, a que a gente vida não tinha. acabou me conduzindo, né? Trabalho, filha, e eu fui atrasando uma década, atrasando outra, até que eu resolvi vir. Cara, ou vou agora ou não vou mais. E eu acho que eu fiz a coisa certa. Tanto que aquela frase que todo mundo fala que para mim é exatamente isso, cara, e é muito verdadeiro. O único arrependimento que eu tenho é não ter vindo 10 anos antes. Que loucura. A gente escuta isso direto, né? Parece que é piada, brincadeira, mas é muito verdadeiro. Porque quando você chega assim e fala assim, caraca, eu que montei uma empresa de internet no Brasil e tal, né? Uma operação bem sucedida, peguei o início da internet, sabe? Assim, tipo, eu ia falar com as pessoas, pô, você não quer fazer o site? Site? O que é site? Não, o site é isso, eu gosto de internet. Não gosto de internet, não vai funcionar não, meu filho, pode ir embora. E sim, era porta na cara de manhã, de tarde, de noite. Aí depois decolou, explodiu. Eu fico imaginando se eu tivesse... eu comecei a agência em 2006. 2006 para 2007. Eu fico imaginando se eu tivesse feito esse mesmo movimento em 2006, 2007, em vez de fazer no Brasil, aqui. Não, era outra história. Outra história. Que loucura, né? Assim, porque eu desenvolvi projetos muito legais no Brasil e que ficaram muito locais, né? Isso que eu sentia falta como empreendedor. O Brasil é um país maravilhoso, enfim, o povo maravilhoso, aquelas coisas todas, mas o que eu senti como empreendedor? Você fica dentro de um cercadinho. Então, se você lança um projeto, para ele romper a barreira da imigração, né, ir para outros países, é quase impossível, né? Tem exceções. Aqui não. Qualquer coisa que você faz aqui, se deu certo nos Estados Unidos, vai pro mundo inteiro. Propaga, né? Assim, é uma coisa muito incrível. E eu, como sou empreendedor, né, fico sempre atrás de negócio, novidade. Para mim isso é muito bom, porque é um canal de distribuição que não existe em lugar nenhum. Por isso que eu gosto tanto do estilo americano. E eu acho que tem outra coisa também, o idioma. Porque só o Brasil na América Latina inteira fala português. Pois né? Para começar aí. E os Estados Unidos falam inglês, que é mundial. Então você pega muito mais, o público é muito maior. Eu acho que o Brasil, apesar de ser o maior país, mais rico, não sei o que, da América Latina, está completamente isolado. Porque é o único país que fala português. O resto, todos os outros falam espanhol. E espanhol é a segunda, terceira, quarta língua, sei lá, mais falada do mundo. Assim, existem também algumas coisas que são interessantes aqui, né? Isso eu sempre percebi desde a primeira vez que eu coloquei o pé nos Estados Unidos. Você para no supermercado, tem lá uma Mercedes último modelo e um carro velhinho. O cara do carro velhinho, ele sabe que se ele trabalhar firme, ele compra a Mercedes. Já o cara da Mercedes, ele sabe que se ele der mole, ele perde a Mercedes. Então, essa igualdade e esse respeito entre as etapas da vida, isso sempre me atraiu muito. Porque no Brasil, se você para com um carro legal e outro cara para com um carro ruim, sabe, fica assim, pô, que cara ridículo ter um carro, assim, parece que o pessoal não gosta muito de quem dá certo lá. Sim. Aqui, realmente, eu vejo assim, quem está embaixo se inspira em quem está em cima. Mas isso por quê? Porque as pessoas que estão embaixo no Brasil, eles não têm a possibilidade de chegar em cima.
Eles não têm como chegar. Exatamente isso. Uma Mas não existe a oportunidade. revolta, sabe? É muito difícil, muito difícil. Muito mais, com certeza. O sistema é muito mais difícil. Mas não existe a revolta. Assim, isso foram coisas que me atraíram, sabe? De conseguir escalonar qualquer projeto, qualquer ideia, né? Eu sou uma pessoa de ideia, eu vou morrer criando negócios e criando ideias doidas. E aqui eu consigo, como fosse um hub para distribuir isso para mais gente, para chegar a mais gente, fora o apoio que eu tenho de estrutura, né, etc. E essa questão dessa igualdade, sabe, assim, tipo, a chance a chance está ali para todo, assim, vamos falar que a chance está para todo mundo, talvez seja muito generalizado isso, né, muito amplo, mas a chance está para grande parte das pessoas que estão aqui nesse país. Então, se você quer ter chance na sua vida de trabalho, de estudar, aqui é o lugar. Sim. Pelo menos no momento, né? As pessoas criticam muito os Estados Unidos e tal, né? Outras, mas no momento, os Estados Unidos é uma potência, está na frente, né? No momento, estamos falando de 2023, e provavelmente nós não vamos estar mais aqui, os Estados Unidos ainda vai continuar com a potência número 1. Então, assim, já que eu sei que a minha passagem pela Terra, os Estados Unidos vai estar em primeiro lugar, eu vou continuar aqui e vou tentar contribuir o máximo possível para que aqui seja um lugar melhor ainda do que é. Você pode ver um exemplo de emprego daqui dos Estados Unidos, a faxina. Uma pessoa que limpa a casa aqui. Incrível. Você tem casa própria, você tem carro, você viaja, você vai aos parques, você faz absolutamente tudo que uma pessoa que tem um outro trabalho faz. Óbvio, você tem que trabalhar muito, pesado? Pode, mas você tem condição. No Brasil, uma pessoa que faz limpeza nunca vai ter... Outra diferença assim, que eu percebi muito assim, de um ano dos Estados Unidos é que no Brasil existe um certo preconceito para algumas profissões, para alguns trabalhos. Sempre teve. Isso não é para mim, isso não é tão valorizado, ou até a sociedade não respeita tanto um trabalhador de uma determinada função, etc. Aqui não. Não, aqui não tem. Sou músico. Exato. Músico? O que é isso? Zoando, tô zoando. Vai abrir uma conta de banco sendo músico no Brasil? Daqui a pouco eu vou botar você falou isso. Daqui a pouco eu vou botar você pra cantar pro Márcio julgar, hein? Aqui você fala que você é músico, você é produtor, o cara fala... No Brasil, se o cara olha assim, pô... Esse cara não trabalha. Não trabalha, é um vagabundo, não faz nada. Então, assim, essa diferença das profissões foi muito interessante. E aqui é o seguinte, você quer contratar uma pessoa, ela cobra justo e tem trabalho pra caramba. O trabalho aqui é valorizado, ponto final. Qualquer trabalho. Qualquer trabalho é valorizado. Eu acho isso interessante. Então, tipo assim, se quer vir para os Estados Unidos, cara, se você gosta de trabalhar, se você não tem preconceito com o trabalho, vai se dar bem. A verdade é essa. Certeza. Ainda mais se fizer as coisas certinhas, né? Buscar um escritório de imigração, buscar um advogado para poder te ajudar. Porque senão vai chegar aqui todo enrolado. Ou se não arrumar um casamento maravilhoso que nem Márcio arrumou. conciergeusa.com.br é o melhor lugar para você consultar para imigrar. Pegar informações pelo menos reais ali. Porque assim, quando a gente faz tudo certinho, às vezes o resultado não dá certo, né? Quando você faz errado, então a probabilidade é muito menor, né? Aí poupa sofrimento, poupa teu tempo, você já vai na certa. Então me diz, por exemplo, vamos lá, o que eu posso encontrar no Concierge USA que vai facilitar a minha vida? Por exemplo, cheguei nos Estados Unidos, tô com papel, tô com tudo, tá tudo certo. O que eu não sei que eu preciso saber que tem lá no Concierge? Vão te dar os caminhos dos primeiros passos de você tirar a tua documentação, de qual o caminho de você levar seu filho para o colégio, de qual o caminho que você tem para tirar sua carteira de motorista. Na verdade, é um manual de voo, né? Coisa que, de vez de você sair perguntando para um lado para o outro, pesquisando que nem um maluco, você vai ter num único local todas as informações organizadas, segmentadas e atualizadas. Né, com conteúdo, com origem confiável, né, porque você tem profissionais que geraram aquele conteúdo para ali, advogados, contadores, gerentes de banco, então você vai acabar tendo acesso a um conteúdo de valor e com origem, né, não vai ser um palpiteiro que vai estar te falando ali, porque foi o que eu vivi, quando eu cheguei aqui, eu era uma criança, né, você, assim, não adianta, você tem que pegar com a cabeça do Brasil, deixar lá, e começar do zero aqui. Porque se você trouxer o teu modelo mental do Brasil para cá, não vai dar certo. Não é que o Brasil é melhor, pior, aqui é melhor, pior. Não, mas é porque é totalmente diferente. Exato, é diferente. Né? Eu dou um exemplo, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, foi tão simples que eu achei que eu estava fazendo algo errado.
Tipo Mas assim, porque você tô tirou esque- em Orlando, avisa. não sei. Vai tirar em Miami Vai pra tu tirar em ver. Miami. Eu Ué, mas- saudade do Ué, eu Vietnã, tirei em verdade. Miami. Eu tirei em Miami. Mas aqui é diferente? Qual é a Cara, aqui é história? muito Aqui é mais simples. simples. Aqui é mais simples? Enfim, eu não sei. Eu tirei aqui em 3 horas, eu tirei minha carteira de motorista, fiz todos os exames, fiz a prova, fiz tudo, passei de primeira, tudo certo. Mas você já tinha a carteira do Brasil. Não, mas mesmo assim não interessa. Eu tive Ah, que não? fazer Você tem que fazer todas as provas novamente. Você só não precisa Teórica, fazer- de você só não saúde. precisa fazer Você fez a aquela- escola, autoescola. Autoescola. Você fez aquela de droga, de bebida? Como é que chama Não, porque aquilo? já tinha carteira, Mas como é que né? chama? Não, essa acho que não. DUI. DUI eu tive que fazer, porque era a minha primeira É, carteira. é porque você é músico. É, porque É a primeira vez que quando você não tem carteira de Eu não motorista, tinha vai nenhuma. tirar, É? a primeira Não vez tinha você tem que nenhuma. Não tinha fazer. nenhuma. Não, então, É. eu fiz o exame de prático, fiz o exame teórico e o de saúde, né? Uhum. Cara, mas assim, eu fui passando etapa por etapa, tipo assim, sabe? Tipo uma esteira de produção. Pum, 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 pum. E carteira na mão. O processo aqui foi tão simples. E o DMV aqui, não só a parte de customizar placa, registrar carro, tirar porra de arma no DMV, você faz tudo aqui se você quiser. Então, assim, o DMV aqui é muito, sabe, assim, um atendimento, cara, de primeira, assim, de primeira. Aí você tem, se você quiser agendar, no caso do DMV que eu fui, você tem lá a fila do agendamento. Se você não tiver agendado, você pode entrar na outra fila, que demora um pouquinho mais para ser atendido, mas você é atendido e consegue resolver teu problema. O mais interessante, cara, é o seguinte, é você chegar num local, passar por 3 etapas, 3 provas, e levaram 2h30, 3 horas, e sair com a carteira na mão. Cara, assim, porque a gente tá falando aqui do que a gente tem de mais valor, tempo. Isso que também eu acho um pouco em relação ao Brasil. O Brasil, a gente não dá muito valor a tempo, as estruturas não dão muito valor a tempo. Então, cara, para você tirar uma carteira de motorista no Brasil, você vai perder aí 2, 3 dias de trabalho. Enquanto aqui você vai perder 2, 3 horas de trabalho. Não, isso sem nunca contar, tirei. isso sem contar autoescola obrigatória que você tem que fazer não sei quantas horas. É assim ainda lá. Ainda é assim lá, não é? Ainda tinha um não sei negócio, como. Que você, além da Eu sei que você autoescola, vai tinha perder que fazer muito um tempo. simulador que custava uma grana. Aqui você ensina as crianças. Não, aqui o cara aqui prefere você assim, ensina cara. você mesmo ensina teu filho. Depois que ele 16 tá anos, um vai lá. ano Faz a- dirigindo, você vai lá, faz a prova, passou na prova ótima. Faz a prova com o seu próprio carro. A única questão é isso, assim, a estrutura aqui, ela tá muito voltada para otimizar o teu tempo. Sim, com Enquanto a certeza. estrutura no Brasil, no momento, você perde muito tempo. O trabalhador perde tempo, Mas- enfim, mas o é empresário perde tempo, todo mundo perde tempo para porque poder resolver uma coisa simples. É um sistema burocrático montado para gerar trabalho, Celso. Por isso que no Brasil é um país feito em cima dessa burocracia. Os Estados Unidos ele tem muito menos burocracia. Né? O que acontece? Aqui existe uma burocracia. E É muito menor. mas aqui tem um negócio que é o seguinte, cara, é by the book. Você vai ter que seguir Não tem jeitinho, passo a não. passo. Não tem jeitinho. Cara, até, às vezes, num primeiro momento pode ser até chato. Mas depois você entende e fala assim, cara, eu vou dar 10 passos, eu tenho certeza o que vai acontecer lá do outro lado. No Brasil, você em alguns momentos pode dar menos passos, até mais passos, mas você não tem certeza o que você vai encontrar no final. Aqui você sabe, cara, segue o manual, mas segue certinho ali, cara. 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 2. No final você vai ter um resultado, sim, preciso. E eu acho que no Brasil eu senti um pouco isso. Você seguia passo a passo e no final o resultado para mim era um, para você é outro, para o Márcio é outro, para a Kika é outro. Isso que era uma coisa meio... E a gente vai se acostumando, né? E a gente acha que isso é certo e normal. Eu no primeiro ano aqui eu sofri um pouco com isso. Tipo, cara, mas por que é assim? Caraca, mas também podia ser isso aqui um pouquinho mais rápido. Mas como funciona isso? Né? Até o Jorge, que é um amigo daqui, falava assim comigo, cara, não luta contra o sistema. Tira a tua cabeça Não do questiona, Brasil, só faz que você vai conseguir receber a entrega Até que você porque está é super mal precisando. visto aqui quando você tenta um argumentar jeitinho. com alguém. Tem. Assim, Zero paciência contigo se eu Sim. tentar argumentar com alguém. e outra coisa, chegou atrasado, cara, 1 minuto, esquece, perdeu, cara. Aqui, Não de tem. novo, Miami tem o Miami Time, é Tem, diferente. 15 minutos de... 15 minutos Miami Time, às achando vezes que é- meia hora.
Até porque o trânsito lá é maior. Miami tá fica nos cada Estados dia Unidos, pior, pô, caraca. né? Fica lá no finalzinho, É, quase você tá acabando falando de os outro Estados país, Unidos. caraca. Claro que cada cidade vão ter particularidade. Miami é uma cidade mais agitada, mais urbana. Não, Nova York também já vai ser vê, diferente. Exatamente. Você vê a pontualidade, o profissionalismo das pessoas de Nova York, por exemplo, é completamente diferente do resto dos Estados Unidos. O pessoal é muito mais focado, muito menos paciente. Eles são muito mais... Tudo é muito mais rápido. Quer ver outra coisa também que eu penso? Até o Márcio é bom de opiniões, ele vai dar uma opinião boa sobre isso. Por que a gente não pega bons exemplos e coisas que dão certo nos Estados Unidos e replica no Brasil? Sabe? Tem coisas que poderiam ser replicadas no Brasil da noite pro dia. Sabe? Coisas simples, como o processo de tirar a carteira de motorista, como o processo de registro de carro. Aqui você vai na concessionária, compra o carro, o cara, o documento do carro, tava eu lá esperando o documento verdinho, o cara pegou a impressora, imprimiu um papel, me deu, eu fiquei olhando assim, cara, será que é só isso? Não, porque bota a sua driver's license lá e tira a sua vida inteira. Exatamente, mas assim, caraca, entendeu? É tão simples assim. Porque, isso eu tô dando exemplo de carro, mas tem outras coisas. O que acontece é o seguinte, existe uma estrutura que vive da burocracia no Brasil. Exato. Essa estrutura faz parte de gente que está dentro do governo. Isso aí. E isso não vai cair. E não importa se o governo é de direita ou de esquerda, está sempre dentro do governo. Exatamente. É o que eu estava falando com o Márcio. Governo é sempre parte do problema, nunca solução de nada. Nunca. Quanto mais governo, mais problema. E a burocracia faz parte disso. É uma gincana feita para gerar dinheiro, para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar dinheiro quem está por trás disso, entendeu? Eu acho que podiam pegar exemplos aqui, né, e replicar lá tão rapidamente, ia dar um resultado tão rápido. Mas isso ia tirar o dinheiro de um monte de gente que vive disso, que está dentro da política. Agora, você imagina hoje, o Brasil do jeito que está, você imagina hoje, você criar uma lei onde você não precisa mais de autoescola. Você imagina quantas autoescolas vão ter que fechar todas. Por conta disso. Só por causa dessa informação. Agora a lei você vê cartório. não te obriga cartório a ter... É uma coisa... Outra coisa é cartório. Mas imagina isso. É absurdo que cartório. Mas vamos assim, eu entendo, porque concessão do qualquer ricos. Cara, é que nem remédio. Quando você toma um remédio, você vê se ele vai te fazer mais mal ou mais bem. Né? O remédio, você vai tomar ele ou ele vai acabar com a sua doença, ou ele vai acabar outra doença. Sempre assim. Mas de repente a diferença, de repente a diferença não está na autoescola. A diferença está na prova que a pessoa tem que fazer para passar. Eu acho também muito assim na educação e na responsabilidade da família que está conduzindo esse jovem também. É claro, gente, a gente já foi adolescente, tem amigos de tudo quanto é. Eu tenho irmãos criados iguais e que um irmão é todo certinho e o outro é louco, dirige correndo. Exemplos. Não tem como. Faz parte, cada um tem sua missão. Mas eu acho que a família aqui é um pouco mais atenta porque ela sabe que o prejuízo é grande, inclusive para ela mesma. Eu acho que aqui o que eu percebo é que os pais não só se sentem, como realmente são responsáveis pelos filhos, sabe? Aqui, se o teu filho atropelar alguém, cara, você como pai, mãe, vai ter que ir lá resolver. O problema é tão grande quanto o seu filho, né? Um problema que vai te abalar pro resto da vida, vai perpetuar. Os Estados Unidos tem uma coisa interessante, né? Ele recompensa muito quem faz as coisas certas, recompensa muito quem age certo, recompensa muito quem segue o manual. Mas, cara, quem não segue ou quem faz coisa errada é punido de uma forma praticamente amaldiçoada. Sim. Porque é para sempre, né? A gente outro dia estava conversando com o pessoal do colégio e tal. Se teu filho fizer alguma coisa errada no colégio, aquela ficha vai para ele até a vida adulta dele, sabe? Então, tipo assim, eu acho que aí faz com que o pai, a mãe e até o adolescente, a criança, tenha um comprometimento, uma responsabilidade maior, sabe? Aquela história, no Brasil, se meu filho fizer alguma coisa errada, ele é de menor. Aqui não, aqui, meu irmão, se fizer coisa errada,
dependendo do grau, vai ficar pro resto da vida, vai te atrapalhar na tua vida profissional, vai te atrapalhar quando você formar um emprego, vai te atrapalhar na faculdade. Isso é muito do mecanismo que tem aqui, né? Que leva o cara para, assim, vamos premiar quem é bom e quem faz a coisa certa e vamos punir quem faz a coisa errada. Né? É aquela história que eu falei assim, pô, segue o manualzinho, você tem certeza. Se eu fizer a coisa certinha, eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Se eu fizer a coisa errada, eu também tenho que ter certeza que eu vou me dar mal. Né? Lá no Brasil, você faz a coisa certa, você vai se dar bem ou não. E você faz a coisa errada, você vai se dar bem ou não também. Entendeu? Então essa que eu acho que é uma diferença aqui bem gritante do dia a dia, assim. Aqui se você faz tudo como tem que ser feito, a chance de sucesso é muito grande. E se você não fizer como tem que ser feito, a chance de se dar mal é muito grande. E Márcio, se você estivesse chegando aqui agora e você não tivesse a sua profissão, se você não fosse um cara bem sucedido no que você faz, não fosse um cara referência no que você faz, se você estivesse chegando aqui agora, o que você abriria aqui? Eu continuaria na internet, cara. Na internet? Em que pra área? mim é a visão. No YouTube, primeira coisa que eu ia fazer. Você também teria Rede social, vídeo, audiovisual. Conectar na internet, com gerando certeza. conteúdo e tal. Trabalhando em casa, como você trabalha, que é uma qualidade de vida maravilhosa. Era e isso que eu você, ia fazer. Kika, chegou agora, não sabe nada. O que você abriria aqui? Depende, eu chegaria aqui com 20 anos, eu cheguei agora com quase 50. Não, chegou agora com 50, corpinho de 30. Em primeiro lugar, não chegaria. Não viria pra cá com 50 anos sem dinheiro no bolso. Com certeza não viria. Que isso? Amarelou, claro era tão corajosa, caramba. Claro que não, mas peraí. Se eu cheguei até os 50 anos num país que eu nasci e eu não consegui nada nesse país, eu não vou conseguir nada em lugar nenhum. Olha que eu cheguei aqui com quase 50. Não, mas você veio pra cá já com uma estrutura, você já veio com um documento, já veio com uma carreira. Você tá falando começar do zero. Você conquistar as coisas no Brasil é muito mais difícil que conquistar aqui. Cara, sinceramente, eu acho que pra você começar do zero aí, que é uma dica muito boa. Pra começar do zero assim, tipo, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, eu acho que não tem país melhor pra você fazer isso. E não importa a idade, tá? Porque se você chegar aqui e gostar de trabalhar, se você tem 40 anos, 30 anos, 50 anos, vai fazer entrega na idade, Amazon. Sim, porque se você não tiver saúde, você não faz tudo nada. bem. Mas hoje 50 anos você é super novo. Não foi o cara do KFC que ficou rico com 80 e tantos anos. Começou o negócio dele com 80 igual. Mas eu acho que, tipo assim, cara, pô, você vai trabalhar na Amazon fazendo entrega, vai fazer faxina, vai montar um business, vai montar um restaurante, vai, sei lá, cara. Você vê vai trabalhar na Disney, vai fazer alguma coisa. Eu tenho amigos que saíram do Brasil numa situação difícil e migraram para o Canadá, Estados Unidos e hoje estão financeiramente estáveis. E saíram depois de mais velhos, com filhos criados, entendeu? É a questão da oportunidade. Eu acho que aqui você consegue... Se você tá assim, cara, eu cheguei com 50 anos. Pô, batalhei pra caramba, nada deu certo. Cara, pensa na possibilidade da entrada num visto, tendo a possibilidade de vir estudar aqui, tendo a possibilidade de vir trabalhar aqui, nunca é tarde. Porque você chegando aqui, documentado, se possível, estruturado, com 50, 60 anos... Cara, você pode ter uma vida muito melhor. Documentada, estruturada é diferente do que você chegar aqui com 50 Mas eu sempre vou indicar isso. Nada. Olha só, eu sempre vou indicar. Não, mas com documento. Eu sei. Então, vamos lá. A questão é o seguinte. Sem documento nem vale a pena. Não, você não pode fazer nada. Sem documento não vale a pena. A gente não pode julgar a história das pessoas e cada um tem histórias e tem histórias bem-sucedidas ou não. No meu caso, que só serve para mim, eu indico, né, e replico, porque se é bom para mim, eu quero que seja bom para as pessoas. Eu viria para cá realmente, procuraria um advogado, faria um processo de imigração, um visto, existem centenas de vistos, e eu viria para cá porque aumentaria as chances. Então, partindo do princípio que você, em qualquer idade da tua vida, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, tem casos de pessoas com 70 anos ganhando green card agora, com 70 anos. Eu viria para cá porque você pode começar do zero, até com 70 anos, e virar o jogo. Entendeu? Eu tenho casos de pessoas que chegaram aqui com 60 anos, se aposentaram no Brasil, tinham uma vida maravilhosa no Brasil, e começaram aqui do zero, e hoje tem uma vida muito melhor
do que tinha no Brasil, entendeu? Porque assim, não importa a tua profissão. Se você quiser fazer bolo, quiser fazer faxina, se você quiser fazer handyman, se você quiser ser motorista, se você quiser... Cara, é tanta oportunidade de trabalho. Por onde a gente passa assim, contrato. É o que eu falo. O cara veio para os Estados Unidos, não se deu bem, cara, ou aconteceu uma coisa muito grave, ou, cara, dá uma pesquisada. Talvez o cara não goste de trabalhar, ou talvez nem que ele não goste, ele não tem um perfil de trabalhar, sabe? Exato. Eu tô trabalhando muito mais aqui do que no Brasil. Eu tô com uma rotina de trabalho aqui que eu acordo 6 horas da manhã e durmo meia-noite, sabe? Então, todos os dias eu trabalho de 6 da manhã à meia-noite, todos os dias. No meio, claro, tem atividade física, etc e tal, mas assim, eu tô ralando muito mais aqui, né, do que lá. Por quê? Porque eu quero também me destacar aqui, eu quero também gerar emprego aqui, eu quero também gerar riqueza aqui, eu quero também ter o meu reconhecimento que eu tinha no Brasil, né? Porque também tem uma coisa, assim, eu escutava muito isso. Ah, Celso, no Brasil é mole. Você tem uma empresa de 16 anos, todo mundo te conhece, né? Ligam para alguns clientes seus, todo mundo elogia, te indica, mas, cara, você vai chegar nos Estados Unidos sem ninguém. Ninguém. Né? E foi exatamente. Eu tenho um grupo de amigos aqui, isso é importante e tal, mas eu tô já batalhando, tô fazendo o nome da minha empresa aqui, entregando um serviço, entregando trabalho e tal. Leva tempo, mas sim, o que vai fazer com que eu consiga alcançar o sucesso mais rápido? Cara, eu dedicar mais tempo. Então, cara, praticamente eu trabalho de domingo a domingo, né? E de 6 da manhã à meia-noite. Aí o pessoal, eu vejo sempre lá no Instagram, no parque. Todo dia no final do dia eu vou dar uma caminhada. E aqui, que legal, graças a Deus. De vez de eu caminhar na orla da praia do Rio de Janeiro, eu vou caminhar no Magic Kingdom, vou caminhar em Epcot, eu vou caminhar em Celebration. Cara, tudo bem, mas eu vou fazer isso 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. E depois, quando eu volto da caminhada, eu volto a trabalhar. Tem um ponto muito importante que, inclusive, foi o que me fez sair do Brasil. A primeira coisa que eu procurava, além do fato de eu sempre gostar dos Estados Unidos e querer morar aqui, querer vir para cá, a segurança. Isso aí é fundamental. Não tem como comparar, entendeu? E isso realmente pode atrair as pessoas, mesmo com mais idade, quererem sair do Brasil para vir para cá, porque só o fato de você poder trabalhar a qualquer hora do dia, de você poder sair a qualquer hora do dia, poder dirigir, poder trabalhar em qualquer tipo de trabalho na rua e não ter o perigo de que a pessoa vai te roubar, vai te matar, vai levar uma bala perdida, isso daí já conta muito. Você teve uma coisa muito interessante, né? Você foi mãe nos Estados Unidos. Sim. Você não sabe o que é ser mãe e o que é ser pai nos Estados Unidos. Eu, então, que tive a minha filha morando comigo grande parte da vida, na parte da adolescência ali, cara, eu não dormia, sabe? Eu ficava acordado até 4 horas da manhã esperando ela chegar. No Brasil. Então, tipo assim, caraca, uma loucura. E depois você cai a tua ficha. Não adianta você ficar acordado, não adianta você ficar de plantão. Se tiver acontecer alguma coisa, não é você que vai impedir. Não é você acordado que vai acontecer alguma coisa. Mas, assim, eu perdi alguns anos de vida... e noites de vida e tempo esperando a minha filha chegar com a preocupação, será que ela vai chegar bem? Será que não vão assaltar? Será que não vai acontecer alguma coisa? Sabe, uma loucura. Aqui eu acho que o pai e a mãe, ele dorme um pouco mais tranquilo. Mais ou menos. Não, tudo bem. Mães à beira de um ataque de nervo. Mas essa coisa do Brasil, de você viver, é uma coisa que a gente já se acostuma, né? Nasceu no Rio de Janeiro, está acostumado. Acha normal. Fica... Um alerta, sua cabeça fica num alerta constante, isso vai consumindo você. Você não percebe, mas isso consome. Na hora que você vai para um lugar onde isso não tem, você se sente até desconfortável no início. Você fica com medo de coisas que não tem porquê. Isso aconteceu comigo nos meus primeiros meses aqui. Quando você começa a relaxar, o que é que você começa a ver o quão aquilo fazia mal para você? De aquele sistema de você não parar num sinal sem antes olhar pro lado. Sabe? Carro blindado. Uma vez eu tava... carro blindado, mas eu parava no sinal, eu olhava para tudo, dava distância do carro, tinha sempre que procurar um lugar para fugir, se fosse o caso. Presenciei inúmeros assaltos na minha frente, sabe? Graças a Deus, eu só sofri um assalto, que roubaram meu carro, e levaram meu carro, não fizeram nada comigo, mas eu já vi várias vezes isso acontecer na minha frente,
E era um negócio que você acaba vivendo num nível de tensão constante, né? Eu morava em casa no Rio, morava numa casa, não era apartamento. Então eu tinha alarme para tudo quanto é lado. A gente para entrar dentro de casa tinha um protocolo para olhar se você podia entrar na garagem de forma segura. Que loucura, né? A Martina, quando chegava do trabalho, ela me avisava para eu ficar de olho na câmera para ver se ela não entrava ninguém atrás dela. Meu Deus do céu. Sabe, pra você ter ideia, eu tinha 3 portas antes de entrar na minha casa. Eu tinha um portão. Alcatraz. Eu tinha um portão no meio e um portão da minha casa. Quer dizer, a gente vivia Uma redoma. numa redoma. Isso não é vida, gente. Sabe que Hoje em dia eu abro a minha porta, eu tô na rua, na calçada. eu também. Eu não tenho... Sabe que é uma coisa interessante? nada. Uma vez eu estava conversando com um médico aqui, aí, porque pra gente isso é algo normal do dia a dia, né? Quando você tá no Brasil. Aqui é algo surreal pra eles. Surreal. Eu tava conversando com esse médico, não, porque lá no Brasil, né, eu andava de carro blindado, ele parou a conversa. É só Carro o blindado? presidente. Ele falou, mas vem cá, mas a gente só usa carro blindado aqui em guerra. Em guerra, Eu presidente, falei, o assim, Papa. mas assim, foi uma sensação muito esquisita pra mim, porque ele achou que eu tava mentindo, sabe, literalmente, sabe, ele achou que eu falei um absurdo tão grande, era tão distante da vida dele isso, né, pô, um carro blindado, cara, como é que é isso, tal, não sei o quê. Então, só que é muito louco, né, que você pega um americano, isso tá muito distante dele. Não importa a classe social dele, do pobre americano ao bilionário americano, tá muito distante. Já para um brasileiro, a gente se acostumou. É o dia a dia. Toda vez que eu falo para um americano que os meus amigos que têm grana, e que eu falo que tem grana, não são milionários, que vivem bem, né? Não são os milionários, são só os caras que vivem bem. Confortável. Tem carro blindado, eles não conseguem conceber. Mas como é que você vive num lugar desse? Mas tá mentindo. Cara. Como é que você vive num lugar desse? Eu falei, porque o risco de sequestro, assalto é gigante. O cara que tem dinheiro para blindar um carro, ele blinda o carro. Mas é isso. Quer se dar bem, muito se dar bom, bem, fica muito no bom Brasil. encontrar vocês aqui. Muito bom rever essas amizades de décadas e décadas e décadas. Né? Márcio chegando agora agregado, mas muito querido, nos apegamos. e vamos bater mais papo. É sempre muito bom. Até a próxima. Até a próxima nada. Antes de encerrar, a gente tem que falar que o melhor lugar para você ter as informações sobre tudo que a gente está falando aqui é no conciergeusa.com.br. E não se esquece de se inscrever no canal. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Isso. Receber as notificações. E deixar aquele gosto que a gente gosta quando você deixa o gosto.